Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, mais uma análise de mercado. Fazia um tempinho que eu não fazia análise, né, como um todo, assim, do que aconteceu na semana, né. Hoje vou voltar para esse formato, eu quero mostrar algumas coisas que eu vi essa semana. Acho interessante a gente mostrar aqui no canal, a gente entender o que está acontecendo, né, não tomar decisões precipitadas. Como vocês podem ver, eu dei um upgrade aqui no cenário, investi um pouquinho, né, para deixar de um formato um pouco mais interessante aqui os vídeos. De pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando, né, as coisas, a gente vai trazendo, né, conteúdo a mais, mas também vai melhorando o cenário, a qualidade, enfim. Muito obrigado a todo mundo que tem acompanhado, tem fortalecido aí de alguma forma. E é isso. Bora começar aí o vídeo, pessoal. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é com relação às notícias que aconteceram essa semana, né, que movimentaram bastante o mercado. Teve a questão do imposto sobre criptos aqui no Brasil, né, a questão dos ETFs, e também saiu, né, em alguns portais, a questão, né, enalteceram bastante, né, os melhores investimentos do ano, né. Seguindo aqui a ordem, é a questão dos impostos, né. Eu havia comentado no meu Twitter essa semana, sobre a questão, né, que no dia 26, na madrugada, né, a Câmara dos Deputados, eles aprovaram um texto, né, que era para taxar, né, os criptoativos, né, ativos virtuais e tudo mais, onde chegaria, né, até 22,5% a taxação, e isso já começaria agora em 2024. Aqui eu até desbocei um pouco mais do meu descontentamento, né? Foi algo muito estranho, foi aprovado na madrugada como algo de suma urgência, né? Então, teve muita discussão no decorrer da semana e, né, ontem, na sexta-feira, tô gravando esse vídeo aqui no sábado, dia 28/10, eles alteraram o texto, né? Eles mexeriam em alguns pontos, mas assim, continua-se, né, a questão da taxação dos criptoativos, não tem, né, muita distinção como que eles vão taxar, ou qual é a regra, né, para poder taxar, quais os tipos de ativos, né, que serão taxados, né, enfim. Mas o projeto de lei, ele na prática, ele visa, né, aplicar uma alíquota de 15% independente do montante vendido ali, né? É uma alíquota que eles querem aplicar. Essa lei aqui, pelo que deu para entender mais ou menos, se você tem criptoativos, né, independente da faixa, você tem que pagar 15%, né, dos lucros que você obteve. Vamos supor que você comprou Bitcoin em $16 mil no começo do ano e hoje ele está a 34, né? Se você vender esse Bitcoin, se você realizar lucro, você tem que declarar e, obviamente, você vai pagar 15% desse lucro que você teve no Bitcoin. O texto ele é muito brando, né? Ele não tem ao certo quais são as classes dos ativos, o que determina, né? Por que taxar, né? Os deputados eles alegaram no texto, né, que são ativos que estão no exterior, né? Então, por serem ativos que estão no exterior, eles têm que ser taxados porque eles entram, né, nessa nova lei. Então, tanto criptomoedas quanto ativos digitais eles declaram aqui no texto, né? Eles entram nessa relação, né? Se não foi cunhado aqui no Brasil, se não é algo produzido no Brasil, então é algo, um investimento, né, no exterior. É a mesma coisa que você ter uma conta numa corretora gringa e você está operando, né, nessa corretora gringa. Então vamos supor que você tem uma criptomoeda na Binance e você vai ter que pegar, vai ter que declarar e vai ter que pagar imposto sobre isso. Esse é o texto. Ainda tem que passar no Senado, ainda tem que ser aprovado no Senado para depois ir para a mesa do presidente e ser assinado, né? Mas tudo indica que esse texto vai passar, tá tendo muita pressão contra isso, né? A comunidade tá ativa ali, mandando e-mail pros deputados, né? Vamos ver, né? Mais uma vez, o Estado, ele é aquele sócio que nunca perde, né? Ele sempre tá ali tentando pegar um pouquinho, né? Já é difícil a gente conseguir mudar de vida, até mesmo com os investimentos, a gente se dedica muito, estuda, e o Estado sempre vem de alguma forma e tenta pegar um pouquinho, né? Então, é difícil, mas a gente vai seguir, né, tentando ficar esperto nisso, né, não é legal sonegar, mesmo que o Estado, de certa forma, ele obrigue a gente, né, com situações como essa, a não declarar e acaba sonegando e acaba cometendo crimes, mas, enfim, vamos observar, né, não é ideal sonegar imposto, enfim, é algo que vai prejudicar muito mais a gente do que propriamente o Estado. Então, vamos ficar de olho nisso, né? Seguindo, né, temos a questão dos ETFs, né? Eu comentei lá no meu Twitter. No dia 20, né, o dia 17, na realidade, eu comentei, né, o Larry Fink, ele comentou, né, que o Bitcoin, ele é uma fuga para a qualidade, né? É um flight quality. Então, ele está muito empolgado, né? A BlackRock, ela tá pedindo, já tem os pedidos de ETF, né? Entre outros fundos de investimento, mas a BlackRock é que está mais ativa ali, o CEO está indo falar na televisão várias vezes, não é a primeira vez que ele está fazendo isso.
Constantemente ele dá entrevistas e fala bem do Bitcoin, fala que o Bitcoin é o futuro, enfim. O tweet original eu peguei aqui do Bitcoin Archive, né? É um Twitter que sempre posta algumas notícias ali que são muito relevantes. E posteriormente, né, aqui eu postei também sobre os principais fundos que estão ali pedindo, né, a aprovação do ETF. Tem a BlackRock, tem a Fidelity, que são as maiores, tem a Bitwise, tem a Invesco, a Valkyrie e tem a WisdomTree. E até eu comentei aqui, né, se juntar, né, todos os fundos que esses caras gerenciam e pegar 1%, cara, o Bitcoin vai chegar em 100 mil, de uma forma muito rápida, né. Hoje a gente está num total de mercado de 1,20 trilhões, então imagina entrar, mais 1 trilhão, mais 2 trilhões de dólares ali no mercado cripto, cara, tudo vai começar a valorizar de uma forma muito rápida, né? Também saiu essa semana, né, o que movimentou muito o mercado foi a questão do ticket, né, tanto da ARK Invest, né, que ele tá ali na DTCC. A DTCC é uma empresa que auxilia a Nasdaq a pegar e a fazer o gerenciamento ali, a regulamentação também dos tickets para serem listados, né, então a ARK Invest já tá aqui, e também já tem o da BlackRock, né, que é o IBTC, já tá tudo definido. Isso aqui já faz um tempo que tinha sido publicado, mas só essa semana, né, o pessoal deu uma olhada maior ali e fez o preço se movimentar muito, muito mesmo. Então isso mostra, né, que o ETF ele tá, cara, ele tá muito perto de ser aprovado. A gente não sabe quando. Alguns especialistas da Bloomberg falam que vai ser agora no mês de outubro. Hoje é dia 28, então nos próximos 2 dias aí, então essa semana seria aprovado. Mas tem algumas pessoas que falam, né, que isso vai demorar ainda, que pode ir até março do ano que vem. Então é algo pra gente ficar de olho, né, pra gente ficar esperto e verificar sempre, né, os portais de notícias. Eu já falei aqui, né, se você não tem o Twitter, cara, tenha, porque aqui é onde as notícias chegam primeiro. Às vezes até de uma forma incorreta, como aconteceu nessa semana passada. Mas, enfim, as notícias chegam primeiro aqui. E a questão do melhor investimento do ano, né. Eu também tuitei aqui no dia 20, né, que o melhor investimento do ano tinha sido o Bitcoin, né. E, cara, isso aqui é um tapa na cara das pessoas que falam mal de criptomoedas, né? Porque vou falar especificamente do Bitcoin, né? Quem é contra o Bitcoin, quem fala mal do Bitcoin, cara, isso aqui é um tapa na cara de mão virada, porque o melhor investimento do ano, em cima do Ether, do ouro, da Nasdaq e do S&P 500, foi o Bitcoin. Aqui, né? Isso aqui foi no dia 20. Se a gente pegar agora, a gente pode ver que o Bitcoin, ele se valorizou já 105% no ano, enquanto isso, né? A gente tem aqui a Nasdaq 21,72%, o S&P 500 9,4% e o ouro 8,82%. Então, os dois melhores ativos assim, do ano que se valorizaram foi o Bitcoin e o Ether. Cara, isso é um tapa. 2 criptomoedas se valorizaram muito mais do que o índice da Nasdaq, do S&P 500 e do próprio ouro, né? Tem gente que fala que o ouro é a melhor coisa, a melhor proteção. Cara, isso aqui não é. Não é, cara. Isso aqui é números, não tem como ir contra isso, né? Não é um achismo, não tô tirando, né, da minha cabeça. Isso aqui é realmente, Bitcoin é o futuro. Quem tá nadando contra isso, cara, vai perder muita oportunidade, vai deixar muito dinheiro na mesa. Também temos aqui a questão dos dados econômicos. Essa semana saiu os dados do PCE e também o PIB do terceiro quarto, né? A gente pode ver aqui que o PIB, né, dos Estados Unidos, ele veio um pouco mais forte. A gente pode ver aqui os dados, né? Eles vieram, né, um pouco melhor. Isso mostra, né, que a economia dos Estados Unidos ela está aquecida ainda. Ela mostra, né, que esse soft landing, né, que comentam nos Estados Unidos os economistas falam, né, é algo que está se tornando bem plausível, né? Está se tornando algo que se mostra cada vez mais real. O soft landing, ele, para quem não sabe, ele é você tentar fazer uma contração, né, aumento da taxa de juros, tentar enxugar um pouco a economia sem quebrar ela, sem ter um crash. Isso é bom, porque acaba não quebrando o país, né? E esses dados mostram isso, né, que a economia ainda está forte, mas ela está dentro do esperado, né? Esses dados foram do PIB de setembro, né, um pouco atrasado, mas mesmo assim é interessante mostrar aqui para vocês. E também teve os dados do PCE, eles vieram também dentro do esperado, né, eles estão muito próximos ali, a gente pode ver, né, era esperado 0,3 vezes 0,4, também tem aqui 3,4 que era o anualizado, né, veio tudo certinho, veio tudo dentro do esperado. Então, essas notícias macro não influenciaram tanto assim o mercado. É interessante a gente acompanhar porque isso pode mostrar, né, se o Fed tem ou não que aumentar a taxa de juros ali. A gente pode ver aqui do ladinho, né, que 98% do mercado acredita que não vai ter aumento da taxa de juros nem corte, vai se manter ali em 5,5%.
Então, provavelmente a reunião vai ser agora, na semana que vem, na sexta-feira, no dia 2 de novembro, ou no dia 3, eu não me recordo ao certo, mas agora em novembro, e provavelmente o Fed, né, vai manter, tá aqui no dia 1, né, tá na minha cara eu não vi, mas é dia 1 de novembro, né, de primeiro, ele vai ter a reunião do Fed para manutenção ou não da taxa de juros, e a maioria do mercado, ela acredita que vai manter, né, a taxa atual. E agora vamos para os gráficos. Cara, isso aqui foi o que mais me chamou a atenção essa semana, né? Vou comentar primeiro aqui sobre o Bitcoin, né? A gente pode ver que eu tinha comentado, né, no vídeo passado, né, minha expectativa para esse final de ano de 2023, e ele fez totalmente o inverso. Eu estava acreditando, né, que ele poderia formar um padrão oco, né, que é ombro, cabeça, ombro, e a tendência, né, desse padrão é que ele volte a cair pelo menos até a metade da barra ali de ignição desse movimento de alta, né, falando de uma forma bem simples, caso ele perca, né, a base, né, o suporte que estava nos 25 mil dólares. Ele não fez isso, ele fez o contrário, ele fez um pivô de alta, né, na semana passada, e essa semana seguiu forte, e a gente pode ver, né, que ele passou das regiões de resistência que estavam ali nos 29 mil e depois nos 32 mil, e ele chegou a bater essa semana os 35 mil dólares, 35.198 dólares. E se a gente olhar atrás, ele passou da região de resistência, né, que é a região onde a Terra Luna ela quebrou no ano passado. E ele está na região muito perigosa, porque a gente pode olhar aqui no RSI que ele está na região 70 mais ou menos, já está muito sobrecomprado o Bitcoin. Eu não entraria em posições nenhuma agora no Bitcoin por conta disso. E também porque, eu vou colocar aqui num gráfico diário, né, fica melhor até pra gente ver. Ele tá perdendo, né, um pouco de força, né? Se a gente olhar o volume, a gente tá vendo aqui que ele teve grandes barras, mas pouca volatilidade, né? Por exemplo, na terça-feira, né, a gente vê com uma barra de volume muito grande, mas um movimento de no máximo 6%, né? Se a gente vir aqui e pegar da abertura da barra até o máximo dela foi 6,36%, né? Com a barra desse tamanho. Então isso pode indicar uma exaustão, né, da tendência ali, a exaustão, né, dessa força de alta, né? Ele tem lateralizado, o que é muito comum depois de movimento de alta. Ele tá lateralizando aqui. Se a gente olhar para o RSI, ele já tá ali, ele chegou no pico máximo ali em 87 do RSI. Cara, isso é muito sobrecomprado. Em hipótese alguma eu entraria agora em posições, né, esperaria dar uma corrigida, né, chegar ali na região dos 32, que era uma antiga resistência, né, que tem que servir como suporte. Caso, né, ele passe, né, desses 32, o normal é ele chegar em 30, 31 mil dólares, que são regiões onde tem provavelmente muita ordem de compra. Então, assim, em suma, né, eu aguardaria, né, o RSI também, ele pegar e fazer um movimento parecido com isso aqui, né, ele pegar a linha, né, do RSI, essa linha amarela, chegar aqui, testar mais ou menos a região 50 para, né, se a gente de fato entrou na tendência de alta como mostra nos 3 tempos gráficos, né, o ideal era entrar mais ou menos quando ele chegasse aqui, tomar posições nesse momento. Aguarda, tenha paciência, eu sei que é difícil, né, o FOMO tá muito alto no mercado, dias como esse as pessoas se perguntam, nossa, por que eu não comprei Bitcoin, perdi a oportunidade da vida, nossa, tem que entrar agora, tem que comprar, e cara, esse é o pior momento para você entrar. É o momento onde você faz besteira, você compra a qualquer preço, você não vai ter emocional para ver seu patrimônio cair ali 10, 15%, então assim, paciência pessoal, esperem, né? Aqui ele demorou, vamos dar uma olhada, né? Do topo histórico aqui, vamos supor que aqui você achasse, nossa, meu Deus, tem que entrar agora. Cara, ele demorou basicamente, vamos dar uma olhada aqui, até pegar e fazer o movimento de pullback, né? Foram cerca de 62 dias. 62 dias, se você entrou aqui, você viu o seu patrimônio se desvalorizar cerca de 15%. Então, assim, tenham paciência, pessoal. Tenham paciência. Não entrem agora no mercado de forma afobada, porque vocês vão perder dinheiro. Sobre o Bitcoin, acho que é isso, né? Então, vamos esperar um pullback para poder entrar, né? Pegar e tomar posições. Caso ele não faça um pullback, né? Se isso aqui foi uma exaustão da força, né, dessa tendência de alta, o que pode acontecer é que ele vai perder, né? Ele não pode perder na realidade para ele continuar a tendência, ele não pode perder essa região que é dos 29 mil dólares, né? Então, se a gente vê, né, no decorrer dos dias o Bitcoin fazer isso aqui, cara, ele vai buscar os 20 mil dólares, sem dúvida. Tenha isso em mente. Então, para ele continuar, né, essa tendência de alta, ele não pode fazer isso. O ideal, né, é o Bitcoin vir, descer, testar aqui essa região e voltar a subir.
ele pode chegar até mais ou menos aqui, essa região de 30 mil dólares, né, que eu comentei, né? Chegou aqui nos 30 mil, faz esse pivô e continua a tendência. Esse é o movimento para continuar a tendência de alta, é isso, né? E no RSI chegar ali na metade. Bom, o SP500 ele tá totalmente diferente, ele tá um pouco mais feio, né? A gente pode ver que ele perdeu essa linha de tendência de alta. Ele está na região de suporte, que é dos 4.100 pontos. E a próxima região de suporte do SP500 é aqui na região dos 39 mil. Então, assim, vamos observar, ele está perto, né, de uma região de sobrevenda aqui no RSI. Né? O ideal é a gente aguardar ele descer até aqui, se sustentar e depois ele voltar a subir. As ações, um todo, né, vão sofrer um pouco com isso, né? O SP500 desde o meio do ano ali, julho, ele tem sofrido um pouco. Então, o que eu olho, né? Se, o índice da bolsa, né, americana, ele tá sofrendo, pô, criptos de alguma forma vai sofrer. A gente pode ver que ele perdeu essa correlação, né, desde o começo do ano ali. Enquanto criptos estava corrigindo, o SP500 continuou subindo. E agora criptos estão subindo e ele está corrigindo. Mas é interessante a gente interpretar isso e olhar isso, porque de alguma forma pode voltar a ter correlações, né, entre o SP500 e Bitcoin. E a gente vê forte derretimento nas criptos. Então, assim, o ideal, pessoal, é a gente ver ele se sustentar nessa região, aqui nessa faixa de 4.100 pontos até 39 mil pontos. Caso perca isso, é preocupante, né? A gente pode ver que, né, os bonds, né, de longo prazo, eles estão em patamares de 2007. E assim, a história não se repete, mas ela rima. Então, 2007 a gente lembra que teve o crash, né, na bolsa americana por conta da bolha imobiliária que teve, né, a crise da bolha imobiliária. Então, assim, se isso se repetir, né, cara, a gente pode ver um derretimento muito forte em bolsas e isso vai impactar de alguma forma criptos, não tem como, infelizmente, né. Então vamos ficar de olho nisso, né? Acompanhar o SP500 nesse ponto, tentar interpretar nesse movimento, se preparar, né? Para ele se segurar nessas regiões, e caso não se segure, aí a gente tem que pegar e começar a se preocupar bem mais. Um outro gráfico que eu trouxe no vídeo passado, né, que foi do total de mercado, eu tinha comentado, né, que eu esperava que ele saísse desse triângulo e ele rompesse para baixo. Obviamente não foi o que aconteceu, né? Como a gente pode ver nessas 2 semanas, as criptos subiram muito, e no gráfico do total de mercado não foi diferente, mas tem algo que me chama muita atenção, né? Quando esse padrão acontece, ele rompe, ele precisa passar da antiga resistência, que no caso aqui era na faixa dos 1,24 trilhões do total de mercado, e a gente pode ver que ele conseguiu passar essa semana, porém ele vem perdendo um pouco de força, né? Isso não significa reversão, tá, pessoal? Isso aqui é normal. Ele está na região de resistência, ele pode essa semana continuar subindo, né? As próximas semanas ele passar e varar isso aqui. Mas algo me preocupa. Geralmente quando isso acontece, se ele rompe para cima primeiro, a tendência é ele voltar para dentro da metade desse triângulo, ou talvez até perder. E também me preocupa a questão de exaustão, né? Eu não sei, né? Geralmente quando tem uma grande sombra, o mercado vai fechar só amanhã no caso, mas quando tem uma grande sombra, indicando, né, que quando chegou nessa parte aqui tinha muita força vendedora, cara, isso pra mim é preocupante também. A gente ainda continua nesse canal lateral, a gente tá desde julho de 2022, então, assim, a gente tem 2 cenários plausíveis e muito possíveis, né? Ele continuar de alguma forma entrando capital no mercado e ele continuar a subir e ele fazer um movimento parecido com isso aqui, né? Ele vir aqui na semana que vem, subir, fazer um pivô, né, recuar um pouco até a antiga resistência e depois ele fazer esse movimento. É a primeira opção, né, se caso continue essa tendência de alta forte. A segunda é ele vir varando reto, né, ele pegar na semana que vem e vir. E se caso perder aqui a faixa de 1,12 trilhões, né, que é a antiga região de suporte que serviu aqui atrás, se ele pegar, vir aqui, perder e fazer esse movimento, ele vai buscar a metade do canal, que está em 900 milhões, né? E aí a gente pode ver um derretimento mais forte, né? Se ele não segurar aqui na metade desse canal, ele vai buscar a base do canal que está ali em 700 milhões de total de market cap. E isso a gente vai ver, né, um derretimento também nas criptos, né? A gente pode ver o Bitcoin voltar ali para os 20 mil dólares. Aqui no RSI, né, a gente pode ver que ele também está chegando numa região de sobrecompra, então
tem que ficar esperto, entrar agora no mercado, você pode estar comprando uma região de resistência, e a gente, obviamente, né, não quer comprar resistência, a gente geralmente quer comprar em regiões de suporte, ou região de muita sobrevenda, porque é onde a gente compraria, né, de uma forma mais descontada, de uma forma mais barata. A gente não quer comprar resistência, porque a gente vai ver nosso patrimônio desvalorizar, então fiquem espertos também com isso. E o último gráfico que eu quero mostrar aqui, né, voltando aqui, né, a gente viu o Bitcoin, a gente viu o SP500, a gente viu o total de mercado, agora eu quero ver o dólar. O dólar, desde o meio do ano, a gente pode ver que ele vem se valorizando de uma forma muito forte, muito enfática. Ele está se sustentando acima da média de 8. Essa semana ele perdeu a média de 8 temporariamente, voltou a subir e fechou acima da média de 8 também na sexta-feira. O que acontece, né? Dólar se valorizando. Isso indica que ações e, consequentemente, criptos e outros investimentos, até mesmo câmbio, irão perder perante o dólar. Isso é um fato. E o que acontece, pessoal? Isso aqui pode estar sendo um pullback para ele continuar subindo, que nem eu comentei no vídeo, né, da semana passada, dessa minha projeção para o quarto trimestre de 2023. Se a gente vê isso aqui, a gente pode ver facilmente o DXY chegar na região dos 110 mil pontos, que é essa região aqui, né? A gente pode ver que foi uma semana que, em novembro de 2022, onde reverteu, né, a tendência do DXY. Então, geralmente, ele pode bater aqui para depois continuar caindo. Então, a gente tem que ficar esperto, né? A gente está numa linha muito tênue ali, a gente está em região de muita sobrecompra em alguns ativos. E isso não é bom entrar, né? Eu sei que e o FOMO ainda está muito alto, tem muita gente que já está comemorando, soltando rojão, falando que agora é bull market. Eu não acho que é bull market ainda, mas a gente tem que ficar esperto, né? Conforme eu comentei na análise do gráfico do Bitcoin e do total de mercado, temos que ficar espertos para os dois cenários, tanto se continuar subindo quanto se ele perder regiões de suporte. Então, fiquem espertos. Bond subindo, DXY subindo, SP500 caindo, isso é algo que é preocupante. Eu sei que o mercado cripto ele perdeu a correlação ali em alguns momentos, mas a gente tem que ficar esperto. Não se deixem iludir, não caiam nessa euforia exacerbada. Vocês podem estar comprando topo, vocês podem estar se prejudicando e colocando seu capital em um momento não tão favorável. Já falo aqui faz tempo, tenha a carteira do canal, sempre tenham caixa, mas também sempre estejam no mercado, pessoal. Não adianta você tentar caçar o fundo e encontrar um fundo. Eu mostrei aqui, a gente passou várias semanas com a carteira do canal ali, com um drawdown ali, né, um pouco negativa, mas a gente pode ver que em uma semaninha ali, duas, a gente já ficou positivo na carteira. Então, por isso que é importante fazer o DCA. Se você não está no mercado ainda, espera um pouquinho, tenha paciência, espere esse recuo do Bitcoin, da cripto que você está querendo acumular, como o Matic ou o Ether, para que você entre. Não entre agora de uma forma maluca, você pode se arrepender. Bom, pessoal, o vídeo já ficou longo, né? Eu queria trazer algumas coisas aqui pra gente refletir um pouco, para que a gente possa também pegar e ter uma estratégia mais elaborada antes de simplesmente sair comprando só porque o mercado subiu. Então tenham paciência, reflitam, né? Se você não tem o suficiente do que você gostaria de ter, comece a refletir, comece a montar uma estratégia melhor. Então, se você não está posicionado como você gostaria, infelizmente, provavelmente você não vai conseguir comprar em preços mais descontados mais para frente. Então, comecem a estruturar, né, montar uma estratégia de DCA para você comprar semanalmente, diariamente, mensalmente, enfim, como vocês se sentirem mais confortáveis. Eu mostro aqui no canal, né, toda semana eu compro um pouquinho, toda semana eu venho comprando, acumulando, né, de uma forma que eu consiga estar dentro do mercado ainda, mas eu consiga ter caixa suficiente para que caso aconteça alguma coisa muito inesperada no mercado, ele caia, eu consiga comprar com a mão bem mais pesada. Eu particularmente irei aguardar um recuo agora para poder comprar, mesmo que suba um pouco o meu preço médio. Enfim, eu vou comprar porque eu já entendo que muita coisa já está descontada, independente se o preço cai um pouquinho mais ou não. Então reflitam um pouco sobre isso e, cara, não desistam, né? Agora é o momento da gente pegar e a gente realmente tá dentro do mercado pra gente surfar as altas que vão vir no ano que vem quando esses ETFs entrarem. Cara, pensem nisso, os ETFs aprovados vai ter muito dinheiro entrando. Então, sempre pensem nisso, no longo prazo. Curto prazo, às vezes, a gente não consegue ter a noção, né, de quanto que a gente pode lucrar, de quanto que a gente pode pegar e crescer, né, no próximo bull market, beleza?
É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem o vídeo, comentem aí se vocês gostaram. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tamo junto.